Olá, somos alunas do curso de Licenciatura de Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Chegamos ao final da nossa jornada acadêmica para apresentar a nossa monografia com o tema Formação Continuada do Educador em Tempos Tecnológicos. Meu nome é Regiane dos Santos Mariano e eu estarei abrindo a nossa apresentação, trazendo o contexto e razões pela qual escolhemos este tema. Vivemos em uma sociedade que se transforma com uma velocidade impressionante. Estamos diante de um novo perfil de aluno, aquele no qual chamamos nativos digitais. Perfil este que não acompanha mais as metodologias tradicionais. O que tornou isso mais evidente foi a pandemia com o Covid-19. Com a pandemia, vieram as aulas remotas, no qual muitos professores se sentiram perdidos diante de tanta tecnologia. Esse foi um ponto de inflexão. Ficou evidente o abismo entre a forma que ensinávamos e a forma que a sociedade atual exigia. A nossa monografia partiu de 3 perguntas fundamentais. Como compreender a formação do educador no passado? Como avaliar a relevância da formação continuada do professor hoje em dia? E como as novas tecnologias podem potencializar o novo desenvolvimento de competências e habilidades? Realizamos uma pesquisa exclusivamente bibliográfica, buscando em trabalhos acadêmicos recentes, base de dados como o Google Acadêmico e o Cielo, além de livros especializados. E o que encontramos foi uma história complexa, cheia de desafios e muita esperança. Meu nome é Silmara da Silva Lima e hoje vou conduzir vocês por um breve panorama histórico da formação docente no Brasil, passando por 3 períodos fundamentais. Primeiro período, de 1549 a 1759. Neste início, os jesuítas tiveram um papel central. Vieram ao Brasil com a missão de catequizar os povos indígenas e organizar as primeiras experiências de ensino. Fundaram colégios e seminários. Mas a educação era elitista, controlada pela igreja e pela coroa, e praticamente inacessível para a maioria da população. Segundo período, a partir de 1759. Com a expulsão dos jesuítas, o Marquês de Pombal criou as chamadas aulas régias. Era uma tentativa de reorganizar o ensino, mas os professores tinham pouca formação e recebiam salários baixos. No século XIX, surgiram as primeiras escolas normais, e em 1827, a Lei das Escolas de Primeiras Letras estabeleceu uma política nacional para a instrução primária. Ainda assim, a formação docente continuava desigual, especialmente fora dos grandes centros urbanos. O terceiro período, de 1932 a 1969, foi um grande momento de inovação. O movimento escolanovista trouxe novas ideias pedagógicas e autores como Anísio Teixeira e Paulo Freire destacaram a importância de uma formação crítica e reflexiva. As escolas normais se consolidaram para o ensino primário e as universidades criaram as primeiras licenciaturas para o nível secundário. Porém, o golpe militar de 1964 interrompeu avanços e trouxe de volta práticas tradicionais. Em todos esses períodos, a valorização do professor avançou muito lentamente. O magistério seguiu marcado por baixos salários, pouco prestígio social e grandes desigualdades regionais. Esse desafio histórico ainda reflete na realidade atual. Falta de condições adequadas de trabalho, concentração das oportunidades nas cidades e insuficiência das políticas públicas para garantir
qualidade na formação docente. Meu nome é Valquíria dos Santos Leme e vou continuar essa narrativa histórica focando no quarto período e no que significa para nós hoje. O quarto período da educação brasileira teve início em 1969 e se estende até os dias atuais. Ao longo dessas décadas, atravessamos fases marcantes por extremos, desde o autoritarismo da ditadura militar, em que a pedagogia tradicional reinou soberana, até os esforços de democratização e inovação que começaram a despontar após 1985. Durante o regime militar, a educação foi usada como ferramenta de controle. O ensino técnico ganhou prioridade, enquanto a formação humanística foi relegada. Professores foram silenciados, sua autonomia sufocada. O medo se instalou nas salas de aula. Medo de ensinar, medo de pensar, medo de questionar. Essas feridas ainda ecoam nos desafios que enfrentamos hoje. O distanciamento entre a formação docente e as reais necessidades da sociedade só se aprofundou. Enquanto o mundo se transformava com velocidade tecnológica, muitos educadores permaneciam presos a práticas antiquadas, baseadas na memorização, na transmissão unilateral dos saberes e conteúdo como fim. A redemocratização em 1985, a educação começou a respirar novos ares. A Constituição de 1988 representou um marco, ao reconhecer a educação como um direito universal. Políticas públicas emergiram. Em 1996, a LDB passou a exigir formação superior em pedagogia para docentes dos anos iniciais. Um avanço relevante, embora ainda insuficiente. Foi nesse contexto que a pandemia de Covid-19, em 2020, revelou de forma brutal nossas fragilidades. A súbita migração para o ensino remoto deixou muitos professores desorientados, não por falta de competência, mas por ausência de preparo para lidar com tecnologias educacionais. A crise escancarou o atraso acumulado. O ponto central é este: a história nos ensina que negligenciar a formação docente é comprometer o futuro. Cada ciclo em que falhamos em investir na qualificação dos professores é um ciclo que uma geração de estudantes é deixada para trás e carrega consigo marcas dessa omissão. Compreender esse quarto período da ditadura até o presente é essencial para entender por que a transformação educacional é urgente. Já perdemos muito tempo e não podemos perder mais. Olá! Meu nome é Karina Nascimento e eu convido você a refletir comigo sobre as mudanças urgentes que nossas práticas pedagógicas precisam enfrentar. Afinal, o que precisa mudar? Ou melhor, o que precisa ser ressignificado? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Tudo. Vamos falar sobre metodologias ativas. Embora o termo possa soar recente, suas raízes são antigas. Já na década de 1930, o filósofo norte-americano John Dewey defendia uma educação centrada na experiência do aluno, no aprender fazendo, construindo sentido, sendo protagonista. No Brasil, Anísio Teixeira foi um dos grandes responsáveis por trazer essas ideias, mas infelizmente elas nunca foram plenamente incorporadas ao nosso sistema educacional. Adotar metodologias ativas é mudar o foco. O aluno deixa de ser um receptor passivo e passa a ser o centro do processo. O professor, por sua vez, assume um novo papel, não mais o detentor absoluto do saber, mas um facilitador, um mediador que estimula, provoca e orienta. Na aula tradicional, os alunos estão enfileirados, em silêncio, recebendo informações como depósitos vazios. É a chamada educação bancária criticada por Paulo Freire. Já em uma sala que adota metodologias ativas, há movimento, colaboração, diálogo. Os alunos trabalham em grupo, questionam, experimentam, resolvem problemas reais. E o professor? Ele circula entre os alunos, escuta, provoca e guia.
Quando essas metodologias se unem às tecnologias digitais, o potencial se multiplica. Mas não basta falar de conceitos, é preciso mostrar como isso se traduz na prática. Um exemplo poderoso é a sala de aula invertida. O aluno acessa conteúdos em casa por meio de videoaulas, podcasts, textos interativos e chega à escola pronto para discutir, aplicar, criar. O tempo em sala se transforma em um espaço de colaboração e pensamento crítico. Outro modelo inspirador é a aprendizagem baseada em projetos. Com o apoio de ferramentas digitais, os estudantes desenvolvem projetos reais, em equipe, pesquisando, coletando dados, propondo soluções para desafios do cotidiano. Plataformas colaborativas ampliam os espaços de aprendizagem e fortalecem o vínculo entre alunos e professores. E não podemos esquecer da gamificação, uma estratégia cada vez mais presente nas escolas brasileiras. Ao incorporar jogos e desafios com recompensas, os professores despertam o engajamento e a criatividade e a autonomia dos estudantes. Pesquisas nacionais já mostram avanços significativos no desempenho e na participação, quando esses recursos são bem planejados e alinhados à BNCC. No centro de tudo isso está um ponto essencial. Essas metodologias só geram impacto real quando vêm acompanhadas de planejamento pedagógico, uso consciente da tecnologia e principalmente de uma formação continuada, que prepare o professor para inovar, adaptar e transformar. Porque no fim das contas, a inovação na educação começa com a coragem de mudar e o compromisso de colocar o aluno no centro e o professor como agente dessa transformação. Meu nome é Renata Cristina Barbosa Dati. Gostaria de ressaltar algo fundamental. A tecnologia não é apenas para tornar as aulas mais legais, ela também tem um poder transformador, real em estudantes com deficiência. Temos recursos incríveis à nossa disposição. Pranchas de comunicação com vocalizadores para alunos sem oralidade ou com transtorno do espectro autista, leitores de tela, teclados em braille, sorobans digitais para cálculos, ampliadores de tela para alunos com baixa visão. Adaptadores que permitem que os alunos com deficiência motora utilizem computadores de formas independentes. Existe também o Velibras, uma plataforma gratuita de código aberto que traduz conteúdos digitais em Libras, tornando computadores e plataformas web acessíveis para os surdos. Mas aqui está o paradoxo. De que adianta termos esses recursos incríveis se os professores não sabem que existem? De que adianta a tecnologia se o educador não é formado para utilizá-la na intenção pedagógica? A verdadeira inclusão não é apenas colocar a criança com deficiência presente na sala de aula, é criar condições para que ela aprenda, participe, se sinta acolhida e reconhecida em sua potencialidade. Isso acontece quando temos educadores preparados. Por isso, a formação continuada não é opcional, é fundamental. É um direito que todo educador deveria ter garantido. Quando investimos em formação docente, estamos investindo em inclusão genuína. É importante mencionar as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas. Temos a Política Nacional de Educação Digital, o PNED, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, o ENEC, programas como Internet Brasil e computadores para inclusão. Essas ações sinalizam consciência da necessidade de transformação. Meu nome é Elisa Rogério da Silva Xavier e neste momento vou compartilhar com vocês as conclusões do nosso trabalho. O principal aprendizado que tivemos ao longo dessa jornada foi claro: a transformação na educação é urgente. Não é uma escolha nem algo que pode ser adiado, é uma necessidade do presente. Vivemos em um mundo onde a tecnologia atravessa todas as esferas da vida e preparar os alunos para isso é prepará-los para o mundo real. Ao revisitarmos a história da educação no Brasil, desde os tempos dos jesuítas até os dias atuais, pudemos perceber que o descaso com a formação docente é um problema antigo. Percebemos também que ainda há sinais de esperança. Existem atualmente metodologias inovadoras, recursos tecnológicos, políticas públicas em construção,
e, sobretudo, educadores comprometidos que diariamente repensam suas práticas e buscam evoluir. Essa mudança, no entanto, não pode vir carregada de culpa. Ela precisa ser vista como uma oportunidade, uma chance de reinventar o papel do professor, de resgatar a criatividade que habita dentro de cada educador, de redescobrir o verdadeiro sentido de educar. Compreendemos que ninguém está sozinho nessa caminhada. No entanto, ainda faltam articulação, continuidade e, acima de tudo, a valorização concreta do professor. Porque, no final das contas, toda transformação educacional passa por isso. Profissionais reconhecidos, respeitados, em constante formação e apaixonados pelo que fazem. Como nos ensinou Paulo Freire, ninguém nasce educador. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão da prática. Que este trabalho seja um convite aos educadores para que sigam refletindo e buscando formação contínua, aos gestores para que apoiem e incentivem esse processo, aos formuladores de políticas públicas para que tratem a educação como prioridade estratégica e a todos nós para que reconheçamos a educação como a base de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. A educação brasileira pode e deve mudar, e essa mudança começa quando colocamos o professor no centro dessa transformação. Agradecemos a todos pela atenção e esperamos ter contribuído com reflexões significativas sobre o futuro da educação no Brasil.